trazendo para vocês mais um super tutorial do Naruto, tá? Agora nós vamos fazer o Pain, né, cara? Tem muito tempo que eu não trago um desenho massa do Pain. Olha só que desenho legal eu fiz aqui para vocês. E, cara, esse desenho aqui é especial, galera, porque eu meio que consertei o fundo, tá? Então é o seguinte, ó, nós vamos fazer o desenho e a coloração. A gente vai fazer o desenho nesse vídeo e a coloração está no primeiro comentário fixado. Na parte de coloração você vai ver que tem uma técnica lá que eu passo para caso você dê uma falha no seu desenho, você vai aprender a consertar eles também, tá? Então até isso eu trago aqui no canal, cara. Então ó, deixa o gostei aí, beleza? Que ajuda demais. E vamos lá agora pro nosso tutorialzão do Pain. Olha como tá lindo esse desenho aqui, né? É isso aí, moçada. Agora vamos lá fazer aquele super desenhão do Pain, né? E seguinte, ó, fazendo um grande fanart aqui para vocês, beleza? Bom, vamos começar aqui. Eu tô usando uma folha tamanho A5, tá? E aqui eu vou começar com um pequeno círculo de 3,8 centímetros. Esse círculo ele tá praticamente centralizado, só que na parte de cima da folha, certo? Aqui vai servir para a gente poder fazer a cabeça do personagem, tá? Bom, para a gente seguir o nosso desenho, a gente vai fazer o seguinte: a cabeça dele está inclinada, tá? E ele está meio que em perspectiva também. E isso a gente vai trabalhar aqui no desenho, certo? Bom, então para isso eu vou fazer um corte aqui inclinado e também vou fechar o que seria a base do rosto do Pain. Primeiramente nós vamos fazer o esboço manequim dele completo, tá? Então eu faço essa base do rosto dele. Veja que eu fiz esse traço inclinado, o queixo ele vai direcionando justamente para ele, certo? Depois que eu faço essa parte, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui agora a base do corpo, tá? E para fazer o corpo eu vou fazer meio que arredondado mesmo, porque vai ter a roupa, tudo, não precisa fazer bem definido, tá? Então vou fazer essa base arredondada até parar ali onde vai ser o ombro. Para a parte do ombro eu já vou fazer um círculo, né? Como se fosse realmente uma meia lua, digamos assim. Depois eu vou fazer uma outra base do braço, tá? Que aí vai ser o antebraço dele, certo? E já a gente vê aí o que faz com o restante do braço do Pain, porque depois eu vou demarcar aqui um quadrado, certo? Grande, e vou fazer uma base em cima, né? Como se fosse a parte dos dedos lá em cima, tá? E também a base do polegar dele aqui embaixo, certo? Veja que tudo eu vou trabalhando como se fosse formas geométricas, já para ficar certinho, para ficar fácil, né? A gente poder continuar o nosso desenho e fazer os traços dele aqui tudo certinho, beleza? Então, ok, por enquanto deixa aí, que aí depois eu apago. Agora sim eu vou fazer o traço que seria do restante do braço dele. Então, por que a gente não vê? Justamente por causa do ângulo, ele está meio que escondido por trás da mão. Digamos que a mão está bem próxima da câmera e o restante ali está meio escondido, né? Então a gente não consegue ver certinho esses destaques, tá? Lá para a parte de baixo agora do abdômen do Pain eu vou fazer um outro traço, certo? Como se fosse um arco, só que não exatamente um arco completo, porque a parte da frente eu faço um pouco mais reto e depois eu continuo um arco até a parte do ombro dele, certo? A parte das pernas a gente não precisa fazer, os traços da cintura, tá? Então só vou fazer um tracinho de um lado e do outro. E para fazer a outra mão dele vai ser simples demais, cara. Vai ser o traço do ombro e o restante do braço. O antebraço a gente já não vê justamente por questão de ângulo, tá? Então faça a definição ali do braço que vai para o pulso e também a parte da mão do Pain, né? Então para a mão do Pain eu vou fazer um quadradinho. Assim a gente tem nosso esboço manequim super completo e claro, se você quer ver referências e conseguir tirar esses esboços manequins delas, né? Qualquer desenho, cara, eu ensino essa técnica de forma bem aplicada lá no meu curso online, tá? Eu ensino técnicas de desenho e coloração. E outra, claro, né? Várias outras formas de esboço para vocês, beleza? E claro, desenhos mais especializados também. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu apago com a borracha limpa-tipos, eu deixo ele bem leve, como vocês podem ver, tá? E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar onde vai ser os olhos do Pain. Eu vou marcar aqui na base de cima do círculo, certo? Vocês podem ver aí. Depois que eu faço essa marcação, eu vou fazer quadradinhos, tá? Que aí vai ser para a divisa dos olhos. O rosto dele não está exatamente de frente, mas também não está muito de fundo, certo? Ele está levemente semi-perfil, certo? Então eu vou fazer a marcação aqui da orelha, ou da orelha não, do nariz do Pain, né? Para fazer o nariz dele, eu desço um pouquinho o traço ali para baixo da linha que eu tinha feito do rosto, né? Inicialmente o círculo, tá? Depois eu vou fazer a base do olho do Pain.
O olho dele é simples de fazer, cara, vai ser uma leve curva na parte de cima e uma curva um pouco maior embaixo, tá? Essa curva maior ela vai ficar até um pouco mais inclinada lá no canto, né? Ela se inclina um pouco no canto. Depois eu posso fazer a bolinha do olho dele para fazer o Rinnegan do pen, tá? Então para fazer esse Rinnegan dele aqui vai ser só um pontinho para a parte que será, no caso, a pupila, e depois outros traços como se fosse outras íris ao redor, tá? Aí eu posso fazer também a base da sobrancelha, que é fininha, e assim partir para o outro olho do pen, que vai ser a mesma coisa, uma curva na parte de cima, uma curva na parte de baixo, e a de baixo mais aberta, como vocês podem ver. O restante do olho é aquela bolinha, né, que é a pupila, e também os traços de íris para formar aqui o Rinnegan, certo? A questão da sobrancelha vai ser a mesma coisa, cara. A única diferença é que a sobrancelha aqui a gente vai ver um pouco maior, digamos assim, tá? Por causa da questão do ângulo. Agora eu vou desenhar a boca aqui do pen, nessa base de baixo, tá? A boca dele é uma boca simples de fazer, ela só é levemente dividida pelo meio, certo? Vai ser tipo 2 gominhos para representar a boca. A parte de baixo do lábio inferior também tem 2 pinces, né? Para representar como se fosse vampiro, cara. Parece 2 dentinhos de vampiro lá embaixo, tá? Então eu vou fazer esses pinces aí também. E para finalizar essa parte logo do nariz, eu vou fazer aqueles ferrinhos que ele tem. Cara, tem um nome para esses ferrinhos dele, tá? Mas eu não tô lembrado agora. Mas é justamente esses ferrinhos, que são 3, né? Então eu vou colocar 3 de um lado do nariz, 3 do outro lado. Vamos fazer logo a parte da bandana do pen, tá? Para fazer essa bandana dele aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer o corte primeiro, pegando pela sobrancelha, certo? Depois que eu fiz esse corte aí, eu vou fazer a lateral, tá? Em uma parte e nessa outra lateral. Nessa outra lateral aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar logo o efeito do cabelo dele para a gente poder fechar também a parte do rosto completo do pen, tá? Então eu vou colocar a lateral do cabelo primeiro, tá? Que vai ser tipo uma mechinha dividida em duas, né? E depois eu posso descer o rosto. O rosto não vai ser tão complicado, porque a gente já tem o formato dele. Então eu meio que vou acendendo, né, e dando só mais alguns ajustes, tá? Só para deixar mais legal, mais bonito, certo? Mas aqui tá bacana. Depois que a gente faz todo esse traço do rosto, a gente pode seguir também e fazer a orelha. A orelha dele vai da ponta de cima do olho até a base do nariz. Se você ver, o traço que eu vou marcar da orelha vai acompanhar justamente isso. E lembrando que ele tem vários piercings na orelha também, tá? Tem um que atravessa de um lado ao outro e mais outros, né, que vai ficando por ali. Mas eu não vou desenhar todos porque depois também a gente vai apagar esses traços da orelha, que a roupa, o manto da Akatsuki vai passar por cima, tá? Então eu vou fazer também esse traço do manto por cima depois. Mas por isso que eu desenho assim completo, porque vai simplificar um pouco mais pra gente, tá? Lá no outro canto do olho eu vou desenhar só um tracinho da orelha, só para representatividade mesmo da orelha, tá? Agora eu vou fazer a base do cabelo do pen. Para fazer o cabelo dele eu não vou fazer completo logo, tá? Antes eu vou fazer algumas mechas aqui. Então vou começar com esse lado da orelha do pen, né, para poder fazer as mechas. Vou colocar aqui no caso 3 traços de mechas, no caso completo vai ser só 2, né? Os traços eu vou fazer 3 mais 2 mechinhas completas, como se ela estivesse voando um pouco. Fecho a base de cima da bandana e coloco mais uma mecha lá no final, tá? Colocando essa mecha no final, eu percebi que esse traço da bandana não ficou tão legal. Então vou dar uma ajustada nele, certo? E depois eu vou fazer, vou acender o traço de novo, claro, fazer mais uma mecha lá no canto. E agora a gente pode fazer aquela plaquinha da bandana, né? Colocando também o símbolo da aldeia dele, se eu não me engano, a aldeia da chuva, né? E o corte de renegado, né, cara? A gente vai fazer todos esses destaques. Então a plaquinha dele é retangular, mas veja que eu tô fazendo com as pontas curvadas, né? Ela é toda curvada também. E vou fazer o corte com o símbolo da aldeia da chuva, tá? E também esses 3 pontinhos nas laterais aqui da bandana. Em sequência eu vou fechar a base da mecha, né, que restava ali. Eu só vou deixar ela fechada porque a gente vai trabalhar a mão dele agora, tá? Então antes de fazer qualquer outra coisa, eu quero finalizar essa mão porque eu não sei se vai encostar no cabelo ou não, tá? Então é bom que a gente faça esses detalhes antes, porque se for passar no cabelo seria perca de tempo fazer o cabelo antes, certo?
Então, como eu já tenho a marcação aqui, eu vou começar pelo dedo polegar, tá? Então já vou arredondando, já vou criando o estilo do dedo mesmo curvado, certo? Você vai ver aqui, vai ficando com esse estilo curvado. Vou colocar detalhe da curva do dedo também, né, da parte da palma da mão, e vou colocar detalhes na palma aqui, ó. Vou fechar toda essa base da palma da mão e colocar detalhes por dentro dela, certo? Veja que tem os detalhezinhos aí por dentro, tá? Outra coisa que você pode perceber também é que eu vou começar a detalhar os dedos em cima. Só que agora tem um segredinho aqui bem bacana para vocês, tá? Esse primeiro dedo aqui nessa parte de cima que eu desenho não é o mindinho, cara. O mindinho eu vou fazer depois, porque ele tá aqui por dentro. A gente não enxerga o traço de fora aqui na parte da mão, tá? Então faço esse segundo dedo, certo? Logo após eu pego aqui essa base do dedo mindinho e vou desenhar ele, certo? Vou fazer as curvinhas lá embaixo, tá vendo? Ó, vai ficar com um detalhe bem bacana. A partir dele, como eu já tenho o traço desse primeiro dedo grandão desenhado, os outros fica muito mais fácil, tá? Eu vou até corrigir um pouco, certo? Porque eu vi que ele ficou um pouco fino demais essa parte do dedo do meio, então depois eu dou uma ajustada nele e faço a base completa aqui da mão. Claro que acompanhando o vídeo você vai poder ver tudo isso. Agora nós podemos começar a detalhar a roupa do Pen, tá? Veja que o cabelo eu tô deixando para depois mesmo, né? Então para fazer essa base da roupa, vamos começar aqui cortando logo essa parte que pega a orelha e um pouco do rosto dele, certo? Então eu vou fazer um corte curvado, tá? Veja que ele vai curvando até embaixo. Eu volto depois, faço uma linha curvando para fechar a parte da cabeça lá atrás, certo? E vou fechar toda a lateral aqui dessa parte aberta da roupa dele, certo? Ó, então você vai ver que eu vou fazer, eu vou fechar até a parte da orelha lá em cima e também vou fazer uma parte fechada aqui embaixo, onde seria a altura do pescoço do Pen, tá? Lembrando que o Pen, ele usa um colar, certo? Ele usa um colar parecido com aqueles colar rosário, né? Depois eu vou desenhar esse colar aí também, tá? Mas não se preocupa, por enquanto vamos trabalhando um pouco mais nessa questão da roupa dele aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trabalhar aqui essa questão na lateral do braço, tá? Você vai ver que eu vou colocar os efeitos aqui, os tracinhos, as curvas e o volume, né, que a roupa vai causando. Porque lembra que eu sempre falo nos meus vídeos, né? Claro que tem sempre gente nova aqui no canal, mas quando a gente desenha esse manequim, quando a gente vai fazer a roupa, a gente tem que saber que a gente está criando o volume na roupa, tá? Então a roupa tem esse volume e tem as dobras dela também. Então cria esse volume aqui nesse primeiro braço e vou fazer a parte do segundo braço, né? E toda a parte da roupa aqui que vai descendo, cara. Agora aqui nós vamos trabalhar praticamente esse manto completo da Akatsuki, tá? Então nessa outra lateral eu vou trabalhando no corpo dele, tá vendo? Vou adicionando as curvas, tá? Você vai ver que eu vou colocar todos os detalhes de curva. Na parte da cintura eu faço uma grande curva e já faço outras ali como se estivessem voando também, certo? Coloco mais uma pelo meio. Vou fechar também essa parte do pescoço, tá? Você vai ver que eu fecho os detalhes do pescoço e vou colocar também aquela costura do meio, tá? Lembrando que essa costura central, a gente tem que saber que ela vai descendo de acordo com a dobra da roupa. Então vou colocando essa costura seguindo os detalhes de dobra da roupa também, tá? É claro que você pode ir acompanhando tudo certinho aí e fazendo no seu. Agora eu vou trabalhar nesse braço dele aqui, fazendo o seguinte, ó, eu vou pegar e colocar o detalhe aqui logo dessa parte do manto aberto, né, embaixo. Ó, veja como ele é folgado nessa parte de baixo, né? A gente enxerga o traço do braço que a gente tinha feito, mas o manto vai ficar bem embaixo, cara. Os traços dele vão ficando bem embaixo, tá? Assim eu posso fechar também a outra lateral aqui da base do corpo do Pen. Beleza, fechei a lateral da base do corpo, agora eu vou fechar essa parte de cima aqui do manto, tá? Vou colocar alguns outros detalhes. Então é o seguinte, eu vou fechar essa base de cima do manto, que vai pegar um pouco mais na lateral também. Ali no Pen também tem um daqueles pinos que ele tem, certo? Na parte do pulso dele. Então vou desenhar um pino ali no pulso também, tá? Não é bem no pulso, é um pouco mais distante, mas aqui a gente enxerga dessa forma. Então vou desenhar ali o tracinho do pino. Aproveitando isso, eu vou fazer logo a outra mão, tá? Agora, antes de fazer o restante da roupa, eu vou fazer a mão primeiro, certo? Porque com a mão a gente vai poder fazer os outros detalhes tranquilos. Então primeiro eu vou desenhar a base do polegar. Lembrando que o anel dele fica no polegar, né? Então eu vou desenhar esse polegar aqui no polegar direito do personagem, tá? Então eu vou desenhar essa base desse anel aqui. E os dedos vão estar curvados, certo? Ó, você vai ver que eu vou seguindo aquele quadradinho que eu tinha feito antes, né?
como um molde para poder fazer a largura da mão, mas todos os dedos eles estão curvando para dentro, tá? E todos eles eu estou desenhando a unha também. Então veja que todos vão ter as linhas curvadas e todos vão estar voltando para dentro. Eu não precisava desenhar todos, mas é porque vai ter aquela bola de magia dele aqui, enfim, do jutsu dele, né? Mas o que acontece? É muito melhor desenhar assim para poder colocar esse jutsu dele depois, certo? Então desenha a bola, tá? E aí eu vou apagar as pontas dos dedos que não precisam mais, né? E agora a gente vai poder finalizar essa parte aqui da roupa do Pen. Lembrando que essa parte da roupa dele é folgadona mesmo, então veja que eu vou fazer bem abertona, tá? E vou concluir ela fechando ali na parte do ombro, certo? Veja que ela vai ficar bem aberta e bem expressiva aqui no personagem. Agora sim, chegou o grande momento, né? A gente pode finalmente terminar esse cabelo do Pen, tá? Então, para fazer o cabelo dele, eu vou fazer uma base ao redor, né? Um volume aqui mais ou menos representando onde seria a altura máxima do cabelo. E a partir dele eu vou desenhar as mechas, tá? Lembrando que as mechas aqui do personagem, elas são um pouco grossas e algumas vão estar voltadas para um lado, outras para outros, umas vão estar voltadas para cima, outras para baixo. Assim você consegue ver todos os destaques, beleza? Então olha só aí como eu estou fazendo. Veja que eu vou seguindo aquela marcação que eu fiz, né? Para poder fazer todas essas mechas, beleza? Vamos desenhar também as nuvens da Akatsuki. Cara, aqui agora é só posicionar essas nuvens de acordo com as curvaturas da roupa também, tá? Eu já tenho as dobras da roupa, tudo certinho aqui, então eu só vou fazer os detalhes das nuvens por dentro. Lembra que a nuvem tem tipo um contorno branco, né? E elas tem tipo uma espiral nesses contornos, tá? Então eu vou fazendo aqui na medida em que der para fazer essa base das nuvens, certo? Eu vou fazer ali também no canto da roupa, tá? E lá embaixo eu vou fazer só uma pontinha de uma nuvem, mas não dá para ver direito. Isso aí na coloração a gente acerta um pouco mais. Lembra do colar que eu falei dele, né? Então chegou a hora de fazer o destaque aqui, ó, da musculatura do peitoral e também o colar. Para fazer o colar eu faço duas demarcações, depois eu vou fazendo, né, bolinhas e aquelas partezinhas parece tipo uns tomões do Sharingan, né? Eu vou fazendo também. No caso vai ser só duas, tá? E aí depois eu vou enchendo com essas bolinhas aí e vai ficar o estilo colar do Pen aqui certinho. Eu tive uma ideia aqui de última hora, cara, de fazer como se fosse um Rinnegan lá atrás, tá? Algo que representasse o Rinnegan. Então vou usar esse potinho para poder fazer a base circular inicial e depois eu vou fazer os outros traços por dentro, né? Colocando os tomões do Rinnegan também, certo? Você vai ver que vai ter esses detalhes aí, beleza? Então, ó, veja só, fiz o primeiro círculo com aquela base grande, né? Com o potinho. Depois eu coloquei outros dois por dentro. Coloquei a pontinha lá, que é praticamente a pupila, e os tomões aí ao redor, tá? Veja que não destacou tanto, cara, mas na coloração a gente vai ver isso melhor. E pronto, por enquanto o nosso desenho está pronto, agora vamos fazer a line art. Para fazer a line art eu vou apagar com a borracha limpa-tipos. Lembrando que alguns materiais que eu uso eu costumo deixar aí na descrição, tá? Então se você quer comprar desses mesmos materiais que eu compro, tá aí na descrição para vocês, certo? Tem o link certinho para você comprar lá, beleza? E agora vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar um lápis de cor carmim. Com esse lápis de cor carmim eu vou fazer como se fosse um chakra indo em direção ao centro da mão dele, né? Que é onde ele está segurando essa bola de chakra aí, tá? Então eu vou fazer ela como se fosse riscado, digamos assim, como se fosse raios, todos em formatos curvados, seguindo em direção à mão do Pen.
Depois com a canetinha preta eu vou fazer todo o contorno, toda a line art do desenho, tá? Aqui não tem segredo, certo? Porque eu não vou adicionar nada no desenho, é só fazer o contorno do que eu já tinha feito mesmo e vai ficar legal. Lembrando que ainda tem os Tomoe lá atrás, né? A questão do Rinnegan lá atrás, que eu também vou fazer um contorno com a canetinha preta, beleza? E assim nosso desenho está pronto, vamos aguardar a parte 2 agora para a gente poder fazer a coloração. Eu vou dar umas dicas legais também para você fazer uma coloração bem massa no seu desenho, tá? Então não perde a parte 2, cara, que tem muita dica bacana. Não esquece de se inscrever no meu curso online também, certo? Eu te aguardo lá como aluno. Valeu, um abraço e até a próxima!